porque a palavra de Deus é viva, eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Guarda essa mensagem, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Nós estamos orientando nesses episódios sobre os princípios. Um cristão inicial, o início da fé, o que é importante para o seu desenvolvimento da sua salvação. Falamos sobre o batismo, falamos sobre a santificação, falamos sobre nova criatura e iremos falar sobre o principal alimento para aqueles que desejam se fortificar no Senhor. Criar comunhão com Cristo. Criar realmente edificação no Senhor. E aonde está a base? Para que isso aconteça, para que você venha se enraizar diante do Senhor, venha estar firme verdadeiramente no Senhor. Estar na palavra, no fortalecimento na palavra, no alimento que é a palavra. A palavra de Deus é viva, como diz essa mensagem, e eficaz. A palavra de Deus, se você ler hoje um versículo, amanhã você vai entender de outra forma. Se você for ler depois da manhã o mesmo versículo, vai entender de outra forma. Ela vai moldando conforme a situação. Os anos se passam, mas a palavra de Deus continua, permanece, prevalece. E aquele que quer se firmar diante do Senhor, é necessário se alimentar da palavra. Nenhum corpo consegue sobreviver por muitos dias sem um alimento físico. Nenhum corpo consegue viver por muito tempo sem se alimentar. Ela fica fraco. Espiritualmente dizendo, a pessoa que busca Deus e não se alimenta da palavra, e não é simplesmente no culto ouvir uma mensagem, não, porque às vezes você me ouvindo, Deus te dá uma direção de algo, mas quando você lê a palavra por si só, Ele te alimenta diretamente. Ele fala diretamente com você sem precisar de alguém que instrua. É claro, caso você não saiba ler, é importante você estar ouvindo as mensagens. Mas você que tem esse conhecimento, você tem que largar de mão essa preguiça e procurar se esforçar para ter o conhecimento da palavra de Deus, que é a base para tudo. O princípio de tudo está na palavra. Uma pessoa que quer desenvolver com Deus e não se alimenta dela, ou se não se alimenta constantemente, vai ser uma pessoa que cedo ou mais tarde ela irá esmorecer, porque a palavra fortalece, edifica. Então, para você que quer aprender, eu vou te orientar alguns passos para você entender pouco mais a palavra, a Bíblia. Muitas pessoas leem, mas não conseguem entender nada. O primeiro passo para você que deseja aprender mesmo da palavra é nunca ler a Bíblia sem primeiro pedir a direção do Espírito Santo. Porque quem dirige, quem guia, quem orienta é o Espírito Santo. Então você deve fazer uma oração sincera e pedir: Espírito Santo, me dá a sua orientação, me ensina nesta manhã, nesse dia,
ou nessa tarde, não sei o momento que você se sente mais tranquilo para ler a palavra. O horário não importa. Importante que não seja lido de qualquer jeito. Tem que venha ser assim com tempo para você se concentrar verdadeiramente, tá? Se fortalecer verdadeiramente na palavra. A segunda parte importante é você não ler por ler. Por exemplo, você pegar um livro da Bíblia, Hebreus, por exemplo, que é esse versículo que nós lemos aqui, está em Hebreus capítulo 14, 12. Você ler e entender o que diz a palavra ali. Seria bom você ler ali uns 3 capítulos do Velho Testamento, um do Novo Testamento, para você conseguir ler toda a Bíblia. Em um ano diariamente você consegue ler. Mas vamos dizer que você não tem tanto tempo assim. Hoje em dia as pessoas estão muito corridas. Lê um capítulo por dia, mas não lê por ler. Você tem que ler, de preferência, num lugar que esteja em silêncio, que você consiga se concentrar, tá? Nunca deitado, sempre sentado. Deitado você vai geralmente pegar no sono, não vai conseguir entender muita coisa, tá bom? A sua leitura, ela não pode ser apressada. Ela tem que ser com calma. Porque um versículo, uma vírgula mal colocada, uma palavra mal colocada, faz você ter um entendimento totalmente diferente da palavra. Então você tem que ler, né? Ler e entender. Tá ali. Esse versículo, por exemplo, que a palavra de Deus é viva. Então vamos entender o que é a palavra de Deus. Onde encontramos? Na Bíblia. A palavra de Deus é a Bíblia, a boca de Deus. Então a palavra de Deus é viva? Como assim viva? Ela fala todos os dias, todas as formas, de forma diferente conosco. Então estamos entendendo o versículo. E eficaz. O que é algo eficaz? É você questionando ali, versículos por versículos, para você ter entendimento daquilo que Deus quer falar com você. Se você for ler por ler, aí você vai lá, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito junto, medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ou seja, você está lendo uma leitura ali comum, como se estivesse lendo um livro de receita. Até o livro de receita tem que ser lido, né? Um cautela, se você errar na receita, pode ficar totalmente diferente do que você estava pretendendo fazer. Então a palavra de Deus também tem que ser estudada, meditada. Não ler por ler. Ah, não, hoje eu li a Bíblia. Para quê? Para dizer para as pessoas que você lê a Bíblia constantemente? Então é errado você fazer isso. Tá? Então você tem que ler a palavra e procurar entender. Então você tem que ler, observar as pontuações, as vírgulas, entender o máximo possível o que está escrito ali. Prestar atenção nos verbos também, tá bom? E o que você não entender na sua leitura ali, anota a palavra, procura depois no dicionário o que significa, para você conseguir compreender o que diz a palavra. Vamos dizer que você não sabe o que é algo eficaz. Aí você vai lá no Google hoje em dia, você consegue fácil com o celular, o que é eficaz, né? Então você pesquisa lá, ou dicionário mesmo, talvez você tenha em casa ainda, as pessoas não usam mais, na minha época usava muito de escola. Então você entender ali o que está querendo dizer com eficaz. E você consegue entender a palavra e não ser uma pessoa fácil, manipulada facilmente, né? Guardar tudo que as pessoas pregam ou te ensinam ou te falam. Então, para você que deseja o desenvolvimento, é importante você entender isso, tá bom? Você aprender o
mais da palavra de Deus, mais de Deus. E não se esqueça, não deixe para você ler a mensagem amanhã. Não deixe você ler a mensagem para o dia seguinte. Leia hoje, se fortaleça hoje. A palavra de Deus diz que Satanás ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão para devorar. Ele devora quem? Os que estão fracos, os que não estão aptos para lutar. Ele consegue seduzir e arrastar para o caminho de perdição. Então, se você tendo estrutura na palavra, você é conduzido à salvação, ao reino de Deus. Porque a palavra de Deus, por que é importante para você? Primeiro, ela serve para te ensinar, tá? É luz para o seu caminho, conduz você ao caminho certo, tá bom? A palavra repreende, ela edifica e repreende, orienta. A palavra serve para nos corrigir. A palavra de Deus nos instrui a justiça. A palavra de Deus é um manual para aquele que quer ter uma vida com Deus. Um manual para aquele que deseja o fortalecimento e está perto de Deus dia após dia. Não é o tanto de dias que você frequenta a igreja que vai trazer você um fortalecimento espiritual, mas sim você ouvir e praticar a palavra, tá bom? Você pegar, por exemplo, esse capítulo por dia que você está lendo, vamos dizer que você lê hoje, o capítulo 4 de Hebreus que nós estamos aqui lendo, e meditar e colocar em prática na sua vida, você vai se distanciar cada vez mais do mal. Aí amanhã você vai em Hebreus capítulo 5, você se fortalece no capítulo 5, aprende dele, você vai se fortalecer mais. Quer ver um versículo que diz aqui no capítulo 5? Olha só, versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Falando também da palavra, do alimento sólido, do alimento de uma pessoa inexperiente e aquele que tem experiência. Aquele que tem experiência com Deus, na palavra de Deus. Tá aqui, foi aleatória essa mensagem que eu vim ler agora. Aquele que não pratica está bebendo leite. Aquele que pratica, ele é adulto, ele desenvolve com Deus. Então é importante você se fortalecer na palavra, tá bom? Eu vou orar com você agora e amanhã vamos dar mais instrução a você que deseja se aproximar de Deus. Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus, peço ao Senhor que o Senhor venha a fortalecer, a edificar, a transformar a essa pessoa. Transformar, meu Deus, trazendo o alimento sólido, o alimento, meu Deus, para o crescimento. Essa pessoa que não quer ser mais presa, aprisionada, talvez à religião, a líderes religiosos, mas deseja desenvolver a sua salvação. Então, Pai, dá sabedoria, que essa mensagem alcance o coração dessa pessoa e essa pessoa tenha entendimento do que precisa para se aproximar de Ti. Te peço isso em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Espírito Santo abençoe a sua vida, a sua semana, os seus caminhos,
Em nome de Jesus, tá bom? Fique na paz.